1 João capítulo 4, hoje de 13 a 21, fechando o capítulo 4. Eu espero que você esteja avançando na compreensão do texto bíblico, crescendo. É muito bom a gente ter esse aprofundamento bíblico, essa visão do todo do livro do livro bíblico, né? Nesse caso, 1 João. É muito interessante. Como eu falei na semana passada, 1 João é muito importante porque ele faz uma série de testes em relação ao verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação, e você pode recorrer sempre a ele a partir dessa ideia. Vamos lá então, 1 João capítulo 4, de 13 a 21. Quero só retomar o que nós falamos na semana passada, a gente sempre faz isso para lembrar, né, fazer conexão. A partir do texto de 7 a 12, que nós trabalhamos na semana passada, nós descobrimos que o amor tem sua origem em Deus. É por isso que nós amamos. O amor procede de Deus, o texto disse. Segundo o que a gente viu, os verdadeiros filhos de Deus amam. O que é nascido de Deus e conhece a Deus, né? Então, se ele não ama, como é que pode ser chamado filho de Deus, se Deus é amor? 3, a gente viu que Jesus é a maior prova do amor de Deus. Esse amor se manifestou entre nós, disse João. Ele enviou o seu Filho unigênito, verso 9. Nós trabalhamos esse texto na semana passada, destacando essas 3 ideias. Vamos ler então o texto de hoje, 13 ao 21, que diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Verso 21 e último diz: ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Devemos lembrar que aqueles falsos mestres que João está combatendo, acreditavam que tinham um conhecimento secreto. Um conhecimento secreto. E eles caminhavam nessa direção, na sua relação, suposta relação com Deus. Certamente, diante de tudo que nós já vimos dos falsos mestres, o ensino que estava sendo pregado, que não era o evangelho, ameaçava de uma forma muito desafiadora ali os cristãos e as igrejas que estavam nessa região, porque eles anunciavam um outro evangelho que comprometia a mensagem que já tinha sido propagada pelos apóstolos e, sobretudo, a mensagem que João estava pregando ali. Por isso que ele usa essas cartas para alertar aqueles irmãos contra aquele ensino, trazendo um esclarecimento geral sobre alguns pontos, já que alguns estavam sendo ameaçados a acreditarem naquela mensagem que não era a mensagem de Deus. Então vamos lá ao verso 13. Verso 13 diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. A NVT, a Nova Versão Transformadora, diz: Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Dá para entender no tom de João, que João queria que os irmãos entendessem
a relação com Deus, porque talvez algumas pessoas estavam sem essa certeza. O texto de hoje vai muito nessa direção. Eu preciso ter a certeza de quem eu sou e de que Deus está em mim. Essa convicção que João tinha e queria passar para os irmãos. Por isso que nada que ele fala aqui é solto, tem um contexto. Ele diz então, na segunda versão, ele nos deu o Espírito como prova de que pertencemos nele e ele em nós, né? Então, é muito claro o texto aqui. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Como que uma pessoa pode identificar Deus nele através do Espírito Santo? Não pode ter dúvida. A palavra permanecer aqui é fundamental na carta, ele usa novamente a palavra permanecer. Então o Espírito Santo é a prova de que estamos em Deus. Não tem outra forma para mostrar isso. Às vezes as pessoas acham que a sua ligação com Deus, ela repousa no fato de que ela pratica alguns rituais. Então eu participo de alguns rituais, participo de celebrações, eu pertenço a Deus. João está dizendo outra coisa aqui, que Deus nos deu o Espírito como prova de que permanecemos nele, e ele em nós. Essa é a indicação de que pertenço a Deus, não há outro meio. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz algo muito interessante, porque a ideia do Espírito Santo em nós é uma coisa muito importante. Paulo vai dizer então, lá assim, olha, nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, aqui Paulo está tratando, ainda avança um pouco mais, né? Falando que o Espírito Santo é a garantia do que está por vir. Então, não é a tradição que é a garantia, não é o ritual que é a garantia. É o Espírito Santo. Ele vai dizer mais ainda no capítulo 5 da mesma carta. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Né? Falando dessa obra de Deus. Agora, o texto interessante de Efésios é interessante porque marca a conversão. Quer dizer, a conversão está ligada a esse processo que Paulo vai dizer aqui. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Olha que bonito. Então, aqui você recebe a palavra de Deus, você é selado com o Espírito Santo, que é a garantia. Esse é o ponto, voltando lá a João, que ele quer passar para aqueles irmãos. Se há alguma dúvida, vocês precisam entender que vocês pertencem a Deus. João, então, está dizendo, porque Deus deu o seu Espírito. Então, isso é importante. O William Barclay, falando do texto de João, ele diz assim, olha só. Ele diz assim, é a obra do Espírito Santo a que no princípio nos leva a buscar a Deus. É a obra do Espírito Santo a que nos torna conscientes da presença de Deus. E é a obra do Espírito Santo a que nos dá a certeza de estar verdadeiramente em paz com Deus. Quando você tem Deus através do Espírito Santo, você tem um novo discernimento. Você entende as coisas, você sente segurança. Que nós falamos, Deus está em você. Como Deus está em cada um? Através do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Eu preciso entender isso. E aqueles irmãos que estavam sendo ameaçados em seu entendimento, precisavam entender, por isso esse esforço de João para passar aquilo para os irmãos. Entender essa obra do Espírito Santo. Deus nos deu o seu Espírito. E aí nós pertencemos a Ele por isso. Verso 14. Olha só. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. É importante que João, desde o início, fala da sua experiência com Jesus. Ele muito mais. Se aqueles pregnósticos, falsos mestres, estavam falando outra coisa, João tinha certeza que ele andou com Jesus, que ele viu. Ele tocou em Jesus, ele usa esses termos nessa carta.
Vimos e testemunhamos, quer dizer, eu não tenho dúvida. Por isso é importante, irmãos, a nossa experiência com Deus. A sua experiência com Deus. Eu lembro de um dado momento o saudoso Billy Graham, quando sendo questionado por um repórter sobre a existência de Deus, diante de algumas coisas que estavam ocorrendo nos Estados Unidos, e parece que a pessoa perguntando para ele, colocando alguma dúvida, ele claramente falou, olha, eu não tenho dúvida nenhuma sobre Deus, porque hoje pela manhã eu falei com ele. A certeza, a convicção de fé, da relação que você tem com Deus. Ele disse, hoje eu falei com ele pela manhã. A intimidade, a certeza. João aqui diz, vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Quer dizer, não tem outro caminho, porque tinha um outro caminho para aqueles falsos mestres. João está dizendo, o caminho é esse. Ele fala da própria experiência, que é algo importante. Então, o nosso relacionamento com Deus é importante saber onde você está nesse processo. O verso 15, continuando, diz, mostrando que o caminho é sempre por Jesus, né? Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, olha só, Deus permanece nele e ele em Deus. Você está percebendo que ele falou, o Espírito Santo mostra que você pertence a Deus. Quem confessa Jesus mostra que pertence a Deus também. É uma série de testes. Aqui o teste doutrinário. Nós já vimos o teste ético, moral, não é? O teste doutrinário. Se a pessoa confessa outra coisa, como pode pertencer a Deus, né? Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então João traz outra evidência de quem está com Deus. Confessar Jesus, uma confissão real, não a confissão de boca para fora, uma confissão real. O verso 16, continuando, diz, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, mais um detalhe aí, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então olha só, até agora, João fala do Espírito Santo, fala de Jesus e fala do amor. Indicações que nós estamos em Deus. Tem que seguir esse caminho aí. Permanecer no amor é outra evidência de estarmos em Deus. Agora o verso 17, ele esclarece ainda mais, está dentro desse contexto do 16, nós estamos lendo o texto, ele diz assim, dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós. Já apareceu essa ideia do aperfeiçoado, chegou no ponto certo. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Então, eu penso que talvez alguns irmãos estavam duvidosos por causa daquela mensagem, estavam inseguros, e João coloca uma coisa que até agora ele não tinha colocado, ele fala de juízo. É interessante, dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Então João escreveu que o amor tem sido aperfeiçoado, dando a ideia de uma ação de Deus que teve o início em nós no passado, mas cujos efeitos estendem até o presente. O amor de Deus nos alcançou, nos leva ao amadurecimento. Então é interessante percebermos isso. O amor está aperfeiçoado em nós. Isso é importante. Então já vimos a ideia do amor aperfeiçoado no verso 12 que apareceu, né? A consciência de que pertencemos a Deus por causa de Jesus, também vimos aqui, e a ideia de que pertencemos a Deus por causa do Espírito Santo em nós, que produz confiança, aquela certeza, não é? A certeza que pertenço a Deus, a certeza de que sou um salvo. Ele diz, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Haverá um dia de juízo. Isso é sério. O próprio Jesus fala em Mateus 25, nós vimos nos elementos que aparecem no livro de Apocalipse, também haverá um dia de juízo. Então o verdadeiro cristão está seguro em Deus. Ele não pode estar inseguro, né? Os versos que se seguem
vão mostrar essa ideia, porque se não há segurança, há medo. É o que João vai dizer no verso 18. Olha só. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É interessante esse texto, entendendo o contexto. Porque quando eu não tenho certeza de quem eu sou, se eu estou ouvindo tantas coisas, eu passo a temer o amanhã, a temer o futuro, a temer o destino, o meu destino eterno. Mas quando eu tenho a certeza, tenho Jesus, tenho o Espírito Santo, estou no amor, segundo o que João está falando, no amor não há medo. Eu estou seguro não por aquilo que eu fiz ou vou fazer, eu estou seguro por aquilo que Jesus já fez. Eu estou no amor de Deus e eu estou seguro. O perfeito amor, ele diz ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está, então, aperfeiçoado nesse amor. Como é que nós estamos hoje? Você está aperfeiçoado no amor, você está seguro? Ou você está temeroso em relação ao amanhã? Geralmente o teste é esse. Você tem certeza da sua salvação? Você está seguro? O que dá essa segurança a você? Às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu tenho essa instituição religiosa, nasci aqui, esta ou aquela, mas não é a instituição, e note bem, nem o ser batista que te garante a salvação. João está dizendo aqui isso. Uma pessoa pode servir, pode amar uma instituição, pode seguir a tradição dos pais e não ter segurança em relação ao futuro. Eu preciso ter certeza da minha salvação, sem medo. Eu estou no amor de Deus, entreguei a minha vida a Jesus. Essa é a ideia. O perfeito amor lança fora o medo. Olha só a NVT. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Há tantas pessoas, talvez, que estão me ouvindo, que estão ainda com medo. Não tem certeza da sua salvação. O texto está mostrando isso, que o perfeito amor afasta o medo. Mas se temos medo, ainda está faltando alguma coisa, porque tememos o castigo. Nós entregamos a nossa vida a Deus, o Espírito Santo entrou em nós, fomos selados, estamos com Deus, estamos debaixo do amor de Deus e estamos aguardando a herança eterna. Amém, irmãos? Mas se há medo, se há dúvida, se você ainda não tem segurança da sua salvação, você tem que colocar a sua vida nas mãos de Deus, confessar os seus pecados, para que você tenha então a segurança dada pelo próprio Deus. Note bem o que Paulo fala sobre esse assunto. Romanos 8, 15 a 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. É um assunto temer aqui. Mas receberam o Espírito Santo que os torna filhos por adoção. Quem nos torna filhos? O Espírito Santo. Nós falamos na semana passada que Jesus é o Filho único, unigênito. Jesus é o Filho unigênito. Nós somos filhos por adoção. E isso mostra o amor de Deus, irmãos. Mas receberam o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito, o Espírito de Deus, testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É aquele discernimento que você tem segurança, você é um convertido de verdade, você sabe para onde você está caminhando, você sabe do seu destino eterno. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele diz mais: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha só que bonito.
Que texto. Então, Paulo, a Bíblia, ela se encaixa, né? As doutrinas, né? E Paulo caminha nessa direção, mostrando esse detalhe do Espírito Santo que nos torna filhos por adoção. É a obra de Deus. Voltando ao que João disse, ele diz: o perfeito amor afasta todo medo. Por isso que nós, o verdadeiro cristão, ele anda de cabeça erguida, ele tem convicção do seu destino. Já pensou se nós vivêssemos com esse medo que o João estava falando? Mas o perfeito amor lança fora o medo. Eu olho para frente, eu estou seguro em Deus, sou um salvo. O hino diz: salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz. Amém, irmãos? Então, se eu tenho Jesus, estou debaixo das promessas, eu não posso ter medo. É uma marca de uma convicção do Filho de Deus, daquele que é salvo, transformado, lavado pelo sangue de Jesus. Então, quem vive debaixo do amor de Deus, não vive no pavor. Isso que João quer passar para os seus irmãos. É claro que essa segurança vem de uma experiência real, não uma experiência na religiosidade só, ou numa tradição religiosa. E aí nós chegamos ao final, verso 19 ao 21 do texto que termina o capítulo 4. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa ideia já apareceu. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Outro teste, né? Essa ideia já apareceu também. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aquela situação que estava ali de ensino equivocado levava uma certa indiferença. Não a comunhão proposta desde o livro de Atos, mas uma relação estranha. Por isso que João está falando isso. Quer dizer, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não é? É uma prova. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, na carta, isso aparece várias vezes para mostrar a verdadeira relação que nós temos como filhos de Deus. Não de indiferença de um para com o outro, mas nós devemos viver no amor, a partir do amor de Deus demonstrado em Jesus. E ele retoma isso. Então, João mostra que nós fomos salvos pelo amor de Deus, também que a falta desse amor ao irmão é evidência da falta de amor a Deus, já que os falsos mestres, em seus ensinos, diminuíam o amor ao próximo. O evangelho, sempre, uma das marcas do verdadeiro evangelho é o amor. O amor que está em nós e o amor que a gente manifesta ao outro. É interessante mostrar isso aqui. Então, o amor de Deus está ligado ao amor aos irmãos. Não existe separação. E João, então, faz esse resumo que o próprio Jesus fez quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento. Lembra? Em Mateus 22, perguntaram para ele, então, ame a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, ao seu próximo como a ti mesmo. João faz mais ou menos isso. Ele nos deu esse mandamento: quem ame a Deus, ame seu irmão. Então, essa frase, ela é um resumo das palavras de Jesus em Mateus, no grande mandamento. É interessante que João está afinado com Jesus. Nós devemos estar afinados também com Jesus. Daí, meus irmãos, é o texto de hoje, espero que você tenha compreendido os detalhes. Nós temos 3 destaques para fazer a partir desse texto. Primeiro, é que a prova de que uma pessoa pertence a Deus é a presença do Espírito Santo. Às vezes, evangelizando alguém, você fala assim: você já tem Jesus? E a pessoa diz: ele fala da igreja. Eu sou XYZ. Aí a gente fala assim: não, mas eu não estou perguntando qual é a sua igreja. Eu estou perguntando se você tem Jesus. Ou um outro teste: você é salvo, tem segurança de passar a eternidade com Deus se morrer agora? Aí ela fala assim: não, eu frequento a igreja tal. Não é essa a pergunta. Não é? É a certeza. Então, o que o João está nos mostrando, dentro de tudo que ele falou, isso é importante, essa é a primeira ideia aí. A prova de que uma pessoa pertence a Deus
é a presença do Espírito Santo. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, uma prova que uma pessoa pertence a Deus não está ligada à frequência no lugar sagrado, qualquer que seja. Nem isso. Não é porque eu frequento, porque sou participante de uma estrutura religiosa, não é isso. Nem a história que eu tenho com instituições religiosas, nem a observância de rituais. E algumas estruturas religiosas, pessoas praticam rituais os mais variados, agora no final do ano, de várias linhas. Mas isso não prova que a pessoa pertence a Deus. O texto está mostrando para a gente. A prova é a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo marca o início do processo da salvação, que é conversão, né? A conversão é fé mais arrependimento, é a justificação, porque a justificação é um ato completo. Eu fui justificado, quer dizer, não repousa mais nada na minha conta, porque Jesus pagou o preço, então isso é definitivo, justificado. Paulo diz, nós fomos justificados pela fé em Jesus, Romanos. Então justificado é uma coisa só, não pode ter meio justificado, ou você é justificado ou não. Mas depois da justificação tem uma caminhada que chama santificação. A santificação tem graus, você vai evoluindo, tem graus. Agora, a santificação também não é para você ser salvo. A santificação é porque você já é salvo. Uma pessoa que não é salva não tem prazer na santificação. Só o santo de Deus, separado por Deus, vai ter prazer e vai buscar uma vida na presença de Deus. E aí eu chego à glorificação, que é o processo. Por isso, a presença do Espírito Santo, no conjunto do que a gente entende de salvação, é importante, de conversão, porque o Espírito Santo está em mim, e eu me tornei, na linguagem de Paulo, né, o templo do Espírito Santo. Nós já lemos o texto, é a garantia do que está por vir. Então a garantia é o Espírito Santo, não é a tradição, não é a minha igreja, não é a minha instituição religiosa, não é os ritos que eu pratico, é a garantia ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, é Deus. O Espírito Santo é Deus em nós. Por isso, eu preciso entender que a prova de que uma pessoa pertence a Deus é a presença do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você que me ouve? Segunda ideia, número 2, a segurança de uma pessoa é obtida unicamente através da experiência com o amor de Deus. Estou falando de segurança futura, segurança agora, segurança em relação à eternidade. O texto no verso 17 diz, dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. Quer dizer, vai ter um dia de juízo, vai ter um dia do acerto de contas. Eu vou comparecer diante de Deus com segurança, não com medo. Eu não vou para a presença de Deus assim, o que vai acontecer lá? Será que eu tenho a eternidade, mereço a eternidade? Se você pensar assim, você não merece mesmo não, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, a segurança é obtida através da experiência com Deus, no amor de Deus, segundo todo o texto que nós já temos estudado, e o texto de hoje. Eu estou no amor de Deus, esse amor então vai me garantir, né? Vai me dar a segurança. É o que o texto está mostrando para a gente aí. O amor está aperfeiçoado em nós. Então, não dá para ter segurança fora da experiência com Deus ou no amor de Deus. Uma experiência no amor de Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu conheço a Deus e Ele me conhece. E 3, o medo, que o texto disse, né? O medo do juízo futuro revela a condição espiritual de uma pessoa. Vamos exemplificar em outras situações de medo. Às vezes as pessoas estão com medo de alguma coisa, alguma reunião, medo de encontrar com alguém. Há um receio, né? E esse medo traz uma insegurança.
Então, nós estamos falando do medo do juízo futuro, porque haverá. As pessoas às vezes ficam vivendo a sua vida aí despreparadas, ignorando isso, mas haverá um juízo futuro. O verso 18 diz aí, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Né? O medo supõe castigo. Mas a Bíblia fala o que sobre nós? O que Paulo diz, que João disse? Nós temos o Espírito Santo, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, somos filhos por adoção, somos ou não somos? Então, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Então, esse medo do juízo futuro revela a condição espiritual de uma pessoa. E que condição é essa? É uma condição de insegurança, de incerteza, de pavor do que será a sua vida quando ela fechar os olhos nessa vida. Não tem nenhuma garantia. Quem está no medo está assim. No amor não há medo. Então nós amamos a Deus, temos uma relação com Ele. Mas quem está nessa condição, está numa condição de incerteza, de pavor. Não tem certeza do seu futuro. Então nós temos essas ideias aqui. O medo do juízo futuro revela a condição espiritual. Então se encontrar uma pessoa que está com medo, está receosa, não tem certeza de nada, tem que falar o Evangelho, trazer o Evangelho para ela. O Evangelho é o amor de Deus revelado em Jesus. Preciso falar para essa pessoa, para que ela saia dessa escravidão, desse pavor, desse medo, dessa incerteza e passe a descansar em Deus como uma pessoa transformada e salva. Então, se você ainda não tem o Espírito Santo, segundo o que nós estudamos hoje, você não pertence a Deus, porque o Espírito Santo que é a marca que mostra, é a evidência que você pertence a Deus. Segundo, se você teve uma experiência com o amor de Deus revelado em Jesus, você pode seguir com firmeza. Você pode seguir com firmeza, porque você está no amor de Deus. Então você segue com firmeza. O amor afasta o medo. E 3, se você está vivendo debaixo do medo, da insegurança, você precisa buscar a Deus e entregar a sua vida a Ele, reconhecendo os seus pecados para mudar esse quadro. É o que João nos mostra aqui. A palavra de João é para corrigir algumas coisas naquele contexto de heresia. E não se afasta muito do que nós temos visto hoje, tanto no ensino errado, como na heresia propriamente dita, como na confusão religiosa. Eu preciso entender a minha relação com Deus, a minha relação com Jesus e a minha relação com o Espírito Santo. É a Trindade Santa que se manifesta. Eu preciso entender esse processo, caminhar com segurança. Se não tenho segurança, preciso avaliar a minha condição. A minha condição é de filho, é de salvo ou não? Se há alguma dúvida, eu preciso rever o meu caminho e entregar a minha vida e o meu coração a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe através da sua palavra.